Saudações a todos. Muito bom mais uma vez estarmos aqui reunidos, né, para assistirmos mais uma palestra do Grupo Espírita Francisco de Assis e elevarmos os nossos pensamentos em uníssonos ao alto, né? Porque certamente isso melhora o nosso estado vibracional e essa boa energia ajuda no auxílio de tantos ao nosso redor. Hoje nós teremos o nosso irmão Rogério Miller, da UMEP, a União Municipal Espírita de Petrópolis, falando sobre o tema Convidar os Pobres e os Estropiados. A página de hoje é do Livro da Esperança, do capítulo 35, e o título é Eles Antes. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. De certo que o divino orientador não estabelecia a desistência das relações fraternais, nem um abandono do culto às afinidades do coração. Considerando, porém, a humanidade por família única, induzia-nos a observar os irmãos menos felizes na categoria de credores principais de nossa atenção, à maneira de enfermos queridos, que esperam no lar a prioridade de assistência por parte daqueles que lhes comungam o mesmo sangue. Nas celebrações da alegria, é inútil convocar os entes amados, de vez que todos eles se encontram automaticamente dentro delas. Recorda os que jornadeiam no mundo, sob as algemas de austeras privações, e partilha com eles as vantagens que te felicitam a vida. Se exerces autoridade, é natural que te disponha à sustentação dos companheiros honestos que te apoiam à luta. Antes deles, no entanto, pensa no amparo que deves a todos os que padecem aflição e justiça. Obtiveste merecimentos sociais elevados pelos títulos de competência que granjeaste a preço de trabalho e de estudo, e, com semelhantes valores, é razoável te empenhes no reconforto, a benefício dos que viajam no carro de tuas facilidades terrestres. Antes deles, contudo, atende à cooperação em favor dos que jazem cansados nas provações sem remédio. Desfrutas extensa possibilidade econômica, na qual é compreensível te devotes a obsequiar os amigos do teu nível doméstico. Antes deles, todavia, socorre os que esmorecem de fadiga e penúria, para quem muitas vezes a felicidade reside num sorriso amistoso ou num pedaço de pão. Amealhaste conhecimento e nos tesouros culturais que adquiriste, é justo te aprazas nos torneios verbais de salão, enriquecendo o cérebro dos ouvintes que te respiram as normas superiores. Antes deles, porém, divide a luz que te clareia o mundo mental com os irmãos do caminho, que se debatem ainda na noite da ignorância. Jesus não te pede a deserção dos círculos afetivos. Ele próprio, certa feita, asseverou aos companheiros de apostolado: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Com os amigos, entretanto, consagrou-se primeiramente a aliviar a carga de todos os sofredores, como a dizer-nos que todos podemos cultivar afeições preciosas que nos alentem as energias, mas à frente dos que choram, nos transes de dolorosas necessidades, é preciso adotar a legenda, eles antes. E agora, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, para a nossa prece, agradecendo a Deus, Pai amoroso e bom, a Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso guia, bússola norteadora do nosso caminhar. Agradecer por mais uma vez estarmos aqui. Agradecer pela bendita doutrina espírita que tanto nos explica acerca da vida, acerca das provas, das inspirações, acerca das tais injustiças, entre aspas,
que às vezes nos pegamos pensando, mas se tu, Deus, é tão justo, bom, certamente injustiças não existem e tudo pode ser explicado. Que a sua luz, que o seu amor esteja conosco, esse dia de hoje, nessa nossa palestra, irradiando também para o nosso irmão Rogério Miller. Que assim seja, graças a Deus. Olá, amigos. É uma alegria poder estar nesse momento me reunindo a vocês, embora de maneira virtual, para desenvolvermos um breve estudo através da leitura e reflexão do capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos nesse capítulo, que é parte da terceira obra da codificação espírita, através de Allan Kardec, uma obra publicada em 1864 e depois totalmente revisada pelo próprio Kardec em 1866, quando foi considerada a versão definitiva do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos um capítulo muito interessante, principalmente nesse momento em que todos nós, de alguma maneira, temos um convite para refletirmos bastante a respeito da nossa vida, dos nossos valores, de questões profundas da nossa vida, nesse momento em que somos todos convidados ao recolhimento nos nossos lares, junto à nossa família. O título do capítulo 13º é o seguinte: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ou seja, fazer a caridade, fazer o bem ao próximo sem ostentação. Esse capítulo basicamente trata, em todo o seu percurso, de reflexões, de apontamentos à luz do Evangelho de Jesus sobre essa questão tão importante. E a parte que nos compete é a análise dos itens 7 e 8, que tem como título, neste capítulo, o seguinte: convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Isso é uma questão muito interessante que fala de dar sem esperar retribuição. Ou seja, não fazer troca com a caridade nem com o bem que fazemos ao nosso próximo. Para que a gente possa fazer uma análise desse texto que nos convida a essa reflexão, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículos de 12 a 15, eu proponho uma breve leitura dessa passagem do Evangelho que Lucas nos traz, para em cima dele fazermos alguns apontamentos, algumas reflexões que entendemos serem bastante oportunas para nos ajudar nessa análise. O que temos aqui no capítulo 14 do Evangelho de Lucas é o seguinte: disse também àquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Nós sabemos que Jesus se utilizou sempre e bastante de metáforas, de figuras de linguagem, para passar os seus ensinamentos para o povo, para os seus discípulos. Era uma maneira de criar uma imagem mais contundente daquilo que ele gostaria de ensinar e dessa forma ficar mais fixado para aqueles que o ouviam naquele momento. O uso de metáforas também permite
a possibilidade de, à medida que a humanidade evolui, a capacidade do indivíduo se aprimore na interpretação dos textos, das leituras, principalmente do Evangelho de Jesus, de trazer isso à luz dos tempos em que o indivíduo vive naquele momento que ele faz aquela análise. Como, por exemplo, uma coisa que é muito saudável, muito interessante, a gente procurar trazer o espírito desse texto, o espírito que contém essa letra, para exemplos atuais dos nossos dias presentes. Dias de globalização, dias de lutas acerbas nesse processo de evolução e de transição por que passa a humanidade. Diante da pandemia que afetou o mundo inteiro, ninguém podia se dar conta de que algo como isso iria ocorrer no ano de 2020, quando iniciamos um ano certamente cheio de planos, de projetos. E esses ensinamentos são interessantes porque eles podem ser aplicados hoje, diante de qualquer situação. E para que a gente possa, então, fazer algumas análises, eu vou ler um pouquinho do que Kardec nos convida nesse momento para refletirmos sobre esse texto. Kardec diz o seguinte: quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhe buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, ao invés de convidarmos os nossos amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes, que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição: e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Ao analisarmos dessa forma o texto, procurando extrair das palavras de Jesus o espírito que contém essa letra, a gente começa a observar que essas figuras utilizadas por Jesus nos convidam a essa reflexão: fazer o bem sem esperar retribuição. Quantos de nós, durante muitas vezes ao longo da nossa vida, não fizemos algo em benefício de alguém, muitas vezes movido por um sentimento sincero, tranquilo, uma iniciativa sem nenhuma pretensão inicial, como reflexo da gente observar a necessidade de alguém e sentirmos-nos motivados a ajudar, mas que muitas vezes, depois de passado o fato, o evento, não nos passou pela cabeça: puxa, essa pessoa poderia ter dito alguma coisa em agradecimento. Fulano, Beltrano ou Cicrano talvez pudesse ter reconhecido a minha atitude e, quem sabe, o valor dessa minha ajuda despretensiosa feita a essa pessoa que precisava naquele momento. Isso certamente já se passou com algum de nós. Não que isso seja algo que a gente deva, de alguma forma, ficar se autopunindo por isso. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. O que nós precisamos fazer é procurarmos exercitar, acima de tudo, na nossa vida, no nosso dia a dia, a caridade. Fazer com que a nossa fé, o nosso entendimento sobre a vida que a gente adquire a partir do conhecimento da doutrina espírita, se converta em ações em benefício de nós mesmos. Não tem nada de errado nisso, em a gente procurar fazer algo que nos auxilie na nossa caminhada evolutiva, principalmente quando esse algo, isso seja bom para nós e bom
para os que nos cercam, para os nossos amigos, parentes, aqueles que dividem a existência conosco, e principalmente quando a gente tem a oportunidade de fazer isso para terceiros, para o nosso próximo. O que Jesus recomenda é que isso seja feito sem pretensão, que a gente procure nesse exercício da prática, no exercício da ação diante da nossa fé, da nossa compreensão, ter uma atitude descomprometida com qualquer coisa que venha acarretar algo que possa comprometer essa ação que a gente fez em prol do nosso próximo, em prol de ajudá-lo. Então, é fazer o bem sem ostentação. É identificar-se com a nossa vida futura. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a partir do momento que a gente, quando está numa plateia, numa palestra, diante de um público, num salão, sentadinhos, nos ouvindo, como estão todos nesse momento que a gente está tendo a oportunidade de ter acesso, a gente costuma brincar que a partir desse momento em que a gente senta para ouvir uma explanação sobre a doutrina espírita, a gente não pode mais se considerar a mesma pessoa. A partir desse momento, não existe mais para nós a desculpa de que não sabíamos. Ah, se eu soubesse disso, ah, se eu soubesse daquilo, eu teria feito de outra forma. A partir do momento que a gente começa a conhecer a doutrina espírita, não tem mais jeito. Nós, a partir desse momento, somos, sim, muito responsáveis por tudo aquilo que fizermos. E como eu dizia há pouco, a gente também sabe que somos espíritos em processo de evolução e que de vez em quando a gente escorrega. Isso é natural. A natureza nos demonstra isso, né? A evolução não dá saltos. Uma árvore, para chegar a atingir a sua vida madura e produzir flores e frutos, ela vai passar por um longo período de crescimento, desde a semente no fundo da terra até o momento da florada, da chegada dos frutos, do clímax da sua existência. E conosco é a mesma coisa. Na nossa caminhada a gente vai errar e vai acertar. O importante é a nossa intenção de procurar fazer sempre o melhor ao nosso alcance. E nesse processo a gente precisa lembrar que a benemerência, né, a beneficência sem ostentação é algo que nos traz benefícios interiores imensos. Quando a gente espera uma retribuição qualquer, a gente está tendo nisso o pagamento pela nossa ação. E, na verdade, o que a gente precisa é lembrar o que disse, o que está no Evangelho de Pedro, onde ele diz que o amor cobre a multidão de pecados. Isso é a forma da gente pagar as nossas dívidas evolutivas com a moeda do amor. E como é que a gente paga isso? Com ação. O verbo tem que estar em funcionamento, a gente tem que agir. Esse entendimento tem que nos remeter para uma atitude diária de atenção, de convivência, que se traduz em tudo na nossa vida. Não é só o bem que a gente possa fazer, né, mesmo que sem nenhuma ostentação, por exemplo, na doação de bens pecuniários a quem está passando uma necessidade. Dar esmola, né? Muita gente, na hora que dá uma esmola a um irmão caído numa calçada, pedinte numa calçada, num sinal de trânsito, seja em que situação for, procura olhar para o lado muitas vezes para ver se não estão vendo bem que ele está fazendo aquele indivíduo naquele momento. Outros não, outros já superaram isso. Nós temos que fazer parte desse grupo que já superou isso. Mas essa caridade, esse bem sem ostentação, essa necessidade que temos de auxílio ao nosso irmão mais próximo, ele não nos remete apenas a nos defrontarmos com situações como essas, do pedinte na rua, do necessitado de alimentos. É também isso, mas também se traduz na nossa convivência diária. Ela se inicia no nosso lar.
ela se inicia na nossa família, ela se estende para o nosso trabalho, para o meio social, aonde quer que a gente esteja. Começa no lar, começa na caridade sem ostentação diante dos nossos entes amados. A caridade de ajudar, a caridade de compreender, sem cobrar uma retribuição. Há uma outra coisa também muito interessante que a gente tem que procurar fazer em todo o nosso processo de caridade, que seja ela uma esmola, uma palavra amiga, a caridade que está muitas vezes na visita a um doente que se encontra sozinho em casa ou no hospital, onde a gente leva um sorriso, leva um olhar de esperança, de apoio, de auxílio. E isso tudo tem que ser feito nesse momento, no momento da caridade física, da caridade material, na caridade moral, da caridade circunstancial, seja lá qual for, a gente tem que fazer com cuidado, para que essa caridade não humilhe aquele que a recebe, que ele não se sinta diminuído nesse momento. Isso é também a caridade sem ostentação. Jesus, quando nos convida a darmos isso ao nosso próximo, não aquele que quer nos, ou que pode nos retribuir, mas principalmente aquele que não pode, é para aquele que a gente sabe que não vai dar algo em troco, para que isso não seja uma caridade de troca com alguém, seja, acima de tudo, uma caridade, o bem sem ostentação. E esse cuidado nos remete à verdadeira caridade quando ele toma esse cuidado. Ele é feito de maneira caridosa, de maneira cuidadosa, ele dissimula o benefício, ele é silencioso. Quantas pessoas que a gente conhece, todos conhecem, que ajudam silenciosamente o próximo, seja no auxílio financeiro, seja no auxílio material, do alimento, da cesta. Eu me lembro de uma passagem da nossa vida na instituição espírita que nós frequentamos e trabalhamos já por toda a nossa vida, de termos lá um amigo nosso, trabalhador da nossa casa, que dividia sua vida entre duas cidades. A nossa, onde é a nossa casa espírita, lá em Petrópolis, e uma outra cidade, onde ele tinha uma casa também e passava normalmente os seus fins de semana, passava alguns períodos de férias, de descanso. E eu me recordo que esse nosso amigo, muito trabalhador, muito colaborador, muito integrado com as atividades da casa, chegou-se ao dia que ele desencarnou. Já tinha uma certa idade, então ele retorna à vida espiritual. Logo depois da sua morte, várias coisas foram feitas, algumas foi no intuito de procurar ajudar alguns poucos parentes que ele tinha. Ele não deixou uma família muito numerosa, mas ele tinha vários amigos e alguns poucos parentes. E a gente procurou conhecer um pouco dessa realidade da vida dele para saber se havia algo que pudesse ser feito. E não é que a gente começou a descobrir que, além da nossa casa, onde ele fazia muita coisa, ele tinha um trabalho extraordinário em várias áreas, em coordenação de estudos, em trabalhos de evangelização, em trabalhos assistenciais, foi pioneiro em várias coisas que hoje estão implantadas na nossa casa há pelo menos uns 35 anos, surgiu com ele. E nós ficamos sabendo que nessa cidadezinha que ele tinha sua casa de veraneio, que ele passava bons períodos da sua vida, ele tinha uma intensa atividade de auxílio ao próximo. Ele ajudava inúmeras famílias. Uma grande parte delas não sabia de onde vinha a ajuda.
era feita silenciosamente através de terceiros, através de algumas outras instituições, não só religiosas, como de auxílio ao próximo que existia nessa cidade, e através dela e através de algumas instituições religiosas espíritas também, ele ajudou muita gente que dependeu do auxílio dele por muitos anos. Ele fez tudo o que podia, silenciosamente. Nessa cidade, poucos conheciam a amplitude, o alcance, a capilaridade do trabalho de beneficência que esse indivíduo fazia, silenciosamente. E isso se traduz na nossa casa, na nossa instituição espírita, onde eu sei que até hoje muito pouca gente conhece essas histórias. Esse grande mérito que esse trabalhador do bem tinha. Lição que ele aprendeu: fazer o bem sem ostentação. O título do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Esse aplicava na íntegra esses ensinamentos de Jesus. E não era somente o trabalho desse nosso amigo, desse nosso indivíduo, se traduzindo pelas ações de doação de remédios, doação de alimentos, doação de vestimentas, de bens materiais e até financeiros. Ele não era uma pessoa de posses, ele era uma pessoa até de uma certa forma com limitações financeiras, mas o pouco que ele tinha ele dividia, ele não conseguia dividir com esses irmãos. Então a gente vê o alcance de um indivíduo desse no seu trabalho do bem, no seu trabalho de vivência cristã. E nós que somos espíritas, que conhecemos a vida, né, nos seus desdobramentos, né, sabemos que o Criador, né, o mundo espiritual onde estamos sendo acompanhados para sermos ajudados, toda vez que a gente desenvolve uma atitude de benemerência em prol do nosso próximo, do meu familiar, começando no nosso lar, nós estamos sendo ajudados. Sim, nós estamos fazendo jus ao muito que recebemos da vida espiritual. Né? A gente está convertendo as nossas necessidades expiatórias em benefício dos nossos irmãos menos afortunados. E não é só o irmão, como a gente falou algumas vezes já, que precisa de um benefício material, seja ele financeiro, seja ele a doação de uma alimentação, de um vestuário qualquer, mas aquele irmão próximo que precisa muitas vezes de um ouvido, de uma atenção, de um carinho, de compreensão. E é por isso que essa questão começa muitas vezes dentro do nosso lar, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos parentes. Quantas vezes, se a gente quisesse reportar ao tema, de novo, nas palavras que Lucas nos trouxe dos ensinamentos de Jesus, sobre o festim, quantas vezes não fazemos alguns encontros familiares, que coisa legal, né? Ainda mais nessa época de quarentena, em que todos estão, de alguma maneira, doidos para chegar o momento de poder superar essa fase da quarentena, né, do afastamento social, e poder se reunir novamente com os nossos parentes, os nossos amigos. Isso vai acontecer daqui a pouco, vai precisar algum tempinho onde a gente vai poder se abraçar, um abraço afetuoso, amigo. Isso ainda vai levar um tempinho por causa da contaminação, nós vamos ter que ainda obedecer um protocolo de segurança durante algum tempo. Mas em breve a gente vai estar de volta a esse convívio intenso. E esse momento de retorno, de reatividade, vamos lembrar desse ensinamento de Jesus, de nos ser recomendados a gente convidar aquele que não possa nos retribuir, aquele parente às vezes mais difícil, aquele parente que está mais afastado.
E às vezes a oportunidade dele se reunir a nós e no convívio familiar, no convívio afetivo, saudável, dele observar e nós com ele podemos dividir momentos de alegria, confortando a sua vida, porque às vezes são parentes um pouco mais difíceis, são parentes que se encontram de maneira um pouco mais distantes de nós, muitas vezes impostas por nós mesmos, por não sabermos compreender, e muitas vezes é a oportunidade que a gente tem de tê-los próximo a nós. Isso também é a caridade. É uma maneira da gente retribuir as oportunidades que já conseguimos ter na nossa vida e as conquistas que já alcançamos, de podermos juntos levar alguma coisa a mais para todos os que nos cercam, começando no nosso lar, na nossa família, nos nossos entes amados, estender isso aos nossos entes menos próximos, olhar para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, olhar também para essa imensa multidão de necessitados que nesse momento e a partir desse momento, ainda durante uma fase longa, estarão necessitando muito de ajuda, muito de amparo. Muitas vezes, quando a gente se encontra diante da nossa mesa farta, da nossa despensa lotada, a gente esquece daquele que não tem o que comer. Daquele que, ao acordar pela manhã, olha uma criança, olha a vida, acabei de perder meu emprego. Com o meu emprego, eu vivia no limite da sobrevivência. E a partir de agora, eu não disponho de uma estrutura que suporte as minhas necessidades materiais, a dos meus filhos, da minha família. É para esses que a gente precisa olhar a partir de agora. Para todos que vão estar no nosso entorno, no nosso dia a dia. Manter os nossos olhos atentos a todos eles. Procurar saber os que estão precisando de auxílio, de ajuda, na família, no trabalho, na sociedade, na vizinhança. Existem 1000 modos da gente estender a nossa ajuda para o nosso próximo. E a gente tem a obrigação, nesse momento, de estar atento para isso. Não deixar passar essa oportunidade, como diz Joana de Anjos naquele livrinho Vida Feliz. Um livro pequenininho de lições diárias, em que ela nos lembra de que nós fazemos parte da construção do mundo de amanhã. E nós não podemos perder essa oportunidade. Esse bem sem ostentação precisa ser feito já, sem alarde, silenciosamente, sem humilhar a ninguém. Procurar fazer como fez esse amigo, né, que eu citei como exemplo, de ajudar tantas pessoas por tanto tempo, por tantos anos, sem ser visto, sem ser observado, e fazer chegar a tantas pessoas o bem, a caridade, o auxílio nesses momentos difíceis. Bom, meus irmãos, meus amigos, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu agradeço a atenção de todos. Essas comunicações virtuais, elas vão precisar ainda ocorrer durante um tempo, mas em breve estaremos todos novamente reunidos em nome de Deus, né, em nome de Jesus, o governador espiritual da terra, esse espírito puro, responsável pela construção do planeta, pela governança, né, da nossa terra, da nossa humanidade, que não está sem rumo. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus conheça. Não há nada ocorrendo que não esteja sob a vista de Jesus, o nosso amigo espiritual. Então, nesse momento, a gente vai fazer o nosso encerramento dessas reflexões feitas na noite de hoje, deixando aí um convite, né, o quanto devemos estar atentos a tudo e a todos que nos cercam para procurarmos sermos úteis.
e convidando a todos para que a gente possa, nesse momento, nos recolhermos intimamente, levando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amigo de todas as horas, agradecendo Jesus pelo conhecimento que temos da doutrina espírita, que nos coloca diante de uma maneira bastante responsável pela vida, pela nossa conduta diária, pela nossa inter-relação com a nossa família, com os nossos amigos, com os necessitados, estejam eles aonde estiverem, pedindo por todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso planeta nesse momento de transição, nesse momento tão difícil para milhões de pessoas. Que teu amor possa envolver a cada um de nós, fortalecendo-nos nas nossas convicções, no nosso entendimento perante a vida, nos ajudando para que a gente possa conquistar a reforma interior através, Senhor, de atitudes, de valores, de ações em prol de nós e de toda a humanidade. Mais uma vez, Jesus, obrigado por tudo. Fica conosco e que seja sempre feita a tua vontade, Senhor.